Olá, bem-vindos novamente ao canal YouTube do Movimento Geração 68, Sempre na Luta. Agora com mais um programa da série Os 60 anos de 1964, o ano do golpe militar. Hoje nós temos o prazer de receber o jornalista Franklin Martins, ex-guerrilheiro, preso em outubro de 1968 durante a sua participação no 30º Congresso da UNE de Ibiúna. Foi liberado um dia antes do AI-5, quer dizer, é uma história que, sorte ou azar, vamos saber. E Franklin participou do sequestro do embaixador Charles Elbrick, com o objetivo de trocá-lo por presos políticos. Foi o primeiro sequestro que houve de embaixador durante a ditadura militar com esse objetivo. Franklin Martins, talvez vocês se lembrem, foi ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, né? Foi para o exílio, voltou com anistia e hoje está aqui para conversar com o Geração 68 sobre os 21 anos de ditadura militar no Brasil. Franklin, olá, como é que você vai? Obrigada pela sua presença, obrigada pela entrevista, sempre um prazer conversar com você. Cecília, muito obrigado por ter me convidado, para a gente estar aqui, poder conversar. Eu estou à disposição aqui para o que for possível aqui para os ouvintes do Movimento Geração 68, Sempre na Luta. Vamos lá. Eu queria começar te perguntando, Frank, que eu tenho perguntado para todas as pessoas que a gente tem conversado aqui na série, se você era muito jovem em 64, mas quando é que você se deu conta do golpe enquanto se você tinha noção já de que aquilo poderia se tornar realmente um problema, e se você tinha noção do que estava acontecendo politicamente no Brasil? Olha, eu tinha 15 anos de idade quando veio o golpe. Mas eu já era uma pessoa, vamos dizer, que tinha lado, um garoto, um adolescente que tinha lado. Quer dizer, nós estamos vivendo um processo no Brasil muito intenso do ponto de vista político, a luta pelas reformas de base de um lado, e a direita que não se conformava, não aceitava com mudanças no país. Vamos ter claro o seguinte, o golpe de 64 foi a quarta tentativa de golpe depois da redemocratização. Primeiro você teve o golpe que foi frustrado com o suicídio do Getúlio, em 54. Depois você teve o golpe que foi frustrado pelo contragolpe comandado pelo Marechal Lott, porque queriam os militares e a direita impedir a posse do Juscelino, e o Marechal Lott garantiu. Depois nós tivemos em 61 uma tentativa de golpe para impedir que o Jango assumisse o governo quando o Jânio renunciou. Isso foi derrotado pela resistência do movimento democrático no Brasil, comandado em grande parte pelo Brizola, no Sul, e com a participação de militares democráticos, legalistas, como o general Machado Lopes, que comandava o então Terceiro Exército. Ou seja, 64 foi a quarta tentativa de golpe, então era algo que estava nisso. E eu, como adolescente, eu tinha lado já, entende? Quer dizer, eu lutava pela reforma de base, eu queria reformas de base, eu queria que o Brasil fosse o país mais justo. Eu era garoto, eu não tinha grande formação política, tudo, mas eu já trabalhava como jornalista na última hora. Eu fui trabalhar em 64, eu cobri greves, em 64, não, em 63, eu cobri greves como foca lá, estagiário e tal, na última hora. Então, era uma coisa que eu participava inteiramente. E havia uma noção, assim, uma percepção de que, se viesse um outro golpe, nós iríamos resistir e derrotar mais um golpe. Ia ser o quarto golpe a ser derrotado. E não foi isso que aconteceu. Quer dizer, quando veio o golpe, 2 dias depois, a situação estava liquidada, porque não houve reação. O famoso dispositivo militar constitucionalista não funcionou, o Jango abandonou o país, entende? Quer dizer, os militares vieram com tudo, e vamos ter claro, os militares não estavam sozinhos, depois o tempo demonstrou, quer dizer, com a operação do Big Brother, né, do irmão Brother Sun, entende? Eles estavam com o apoio dos Estados Unidos, que deslocou a quarta frota para que, se fosse necessário, intervir no Brasil. Era um período muito aguçado
de Guerra Fria, os Estados Unidos com uma dificuldade muito grande de lidar com a transformação que estava tendo no mundo, e já tinha tido a vitória em Cuba, e ele não aceitava, tinha tentado derrubar o regime revolucionário em Cuba e não tinha conseguido, quer dizer, foi derrotado militarmente, inclusive, quer dizer, quando tentou na invasão da Baía dos Porcos. Entende? Você tinha um movimento muito forte de libertação das antigas colônias na África, etc. Você tinha uma efervescência no mundo muito grande. Quer dizer, então nós achávamos que nós íamos enfrentar isso. Isso era um sentimento generalizado nas forças progressistas no Brasil, e aquilo não durou nada. Eu acho que isso foi um trauma monumental que as forças democráticas e populares sofreram no Brasil. Entende? O de não terem resistido ao golpe. Entende? Depois da experiência de que durante 3 vezes tinham resistido ao golpe. E vamos ter claro, muita gente nas Forças Armadas tentou resistir ao golpe e aquilo foi baixa a bola, não tem como, etc. Ou seja, na verdade, foi um processo que não se esperava aquele passeio. E, do ponto de vista político, depois, muitos anos mais tarde, saiu uma pesquisa feita pelo então IBOP, que nunca foi divulgada. Quer dizer, a pesquisa mostrava que nas eleições de 65, se o Jango fosse candidato, ele não seria, porque não tinha reeleição, mas havia essa pergunta na pesquisa, ele teria sido reeleito, entende? Ou seja, havia o país estava muito dividido, mas havia uma maioria na população que estava a favor das reformas de base, que estava dentro daquele processo. Então, a derrota teve um impacto, vamos dizer, do ponto de vista, como gostavam de dizer os militares depois, psicossocial, teve um impacto monumental, uma sensação de derrota sem luta. E isso foi algo que marcou profundamente a minha geração, e vai marcar a geração 68 e o movimento de resistência democrática, popular, revolucionário, socialista, todas as formas que vêm depois nesse processo. Você entra para... Aí, quando você percebe que veio para ficar, vamos dizer assim, né? Porque que não houve uma resistência e que estava... porque a gente sempre marca... a geração 68, inclusive, a gente marca muito 68 com o AI-5 como um ponto na história da ditadura que, de alguma maneira, começou a haver uma reação popular e que os militares, para impedir que isso crescesse de alguma forma, começou a aprender líderes estudantis e líderes sindicais, enfim, várias lideranças populares na época, e para poder começar a acabar com esses movimentos. Era essa a percepção, quer dizer, o AI-5 você foi preso antes, você foi... Esse congresso de Ibiúna, vou emendar um pouquinho, porque esse congresso de Ibiúna é um grande evento, né, que aconteceu, que foi antes do AI-5, mas é um grande evento, e vocês foram muitas pessoas presas nesse congresso. Fala um pouco dessa época. Cecília, vamos começar pelo seguinte: o golpe de 64 instaura uma ditadura no Brasil. Não é uma ditabranda, não, é uma ditadura. E havia uma certa percepção nas forças, principalmente nas forças conservadoras, que os líderes políticos conservadores, Lacerda, Magalhães Pinto, entende? Adhemar, de que aquilo ia ser uma quartelada, ou seja, ia durar ali uns 6 meses, ia tirar a esquerda do poder, tirar as forças democráticas, populares do poder, e depois entregava o poder para eles. O golpe militar não foi isso. Desde o início, ele começou a se preparar para ser um regime de longa duração. Tanto que, é claro que não foi da noite para o dia que tudo aconteceu, mas ele começou. Houve as eleições de 64, de 65, ele perdeu as eleições em Minas, eram eleições em alguns estados, não foram em todos os estados, em Minas e na Guanabara, ele não aceitou isso. Acabou com os partidos políticos resistentes. Não estou falando do Partido Comunista, que estava na ilegalidade desde 47, eu acho, uma coisa assim. Quer dizer, não, mas todo, acabou o DN, PTB, PSD, acabou tudo. E passaram a ter 2 partidos só. E
prorrogaram o mandato o governo do Castelo Branco por mais um ano, entende? E logo depois acabaram com as eleições diretas para presidente, para governador e para prefeito das principais capitais do país. Ou seja, isso é antes do AI-5. Vamos ter claro, eles já impediam aquilo. Num primeiro momento, as forças de oposição ao golpe militar, ao regime militar, ficaram desconcertadas, mas pouco tempo começaram a reagir. Eu, como estudante secundarista que eu era na época, eu passei os anos seguintes ajudando a reorganizar o movimento secundarista no Rio, no colégio de aplicação, onde eu estava, eu tinha sido o Pedro II, tinha ido para a aplicação, e a gente fez um trabalho belíssimo. A aplicação da UFRJ? Da UFRJ, fizemos um trabalho belíssimo, entende? A direita tentou lançar candidato para o Grêmio, lançou um ano, perdeu, e depois não conseguia nem lançar candidato, porque a esquerda é francamente majoritária. Não porque ficava fazendo discurso para a vanguardinha. Não, é porque defendia os interesses dos estudantes. Tinha jornal, tinha mural, tinha campeonato de futebol, tinha campeonato de vôlei, tinha campeonato de basquete, campeonato de xadrez, tinha festa, grupo de teatro. Era uma coisa, de uma excursão, era de uma coisa. Todo mundo participava daquilo. E se reorganizou o movimento na aplicação e se reorganizou o movimento em várias escolas secundaristas, naquele momento. Quer dizer, esse era um processo de reorganização que tinha. E esse processo foi acontecendo. Quando eu vou para a universidade, em 66, eu fui para a Faculdade de Ciências Econômicas da UFRJ, a antiga Universidade do Brasil, já era um processo de uma ebulição muito grande. Eu, por exemplo, em 66, eu participei da tomada da Escola da Medicina e nós fomos tirados de lá pela PM, pela Força de Batalhão de Choque da PM, de madrugada. Eu nunca apanhei tanto na minha vida, entende? Todos os estudantes que estavam ali foram massacrados ali, entende? Então não era uma coisa que não tinha porrada, que não tinha ditadura, que não tinha repressão, não tinha. Mas era uma coisa que a ditadura ainda estava juntando as suas peças, mas sempre progressivamente se tornando mais linha dura. Eu costumo dizer que nós tivemos 3 ditaduras dentro de uma ditadura. Uma primeira vai de 64 até o AI-5. A segunda vai do AI-5 até mais ou menos 75, 76. E a outra vai de 76 até o final do último presidente militar, até a posse, no caso do Sarney, ali naquele momento. Então, é o seguinte, nessa primeira, eles foram vendo que iam fazer, mas o que acontece? O movimento começou a resistir. Movimento estudantil, movimentos intelectuais. O intelectual, desde o primeiro artistas, nós tivemos o show Opinião em 64 já, resistindo. E a opinião era o quê? Podem me bater, podem fazer isso, mas eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, eu não vou mudar porque vocês estão no poder. Então eu vou continuar a lutar pelo que eu quero. Então era um processo muito rico do ponto de vista de produção artística, intelectual. A música jogou um papel imenso, o teatro também, o cinema jogou também, a literatura, foi algo muito forte. E isso vai desembocando, chega em 67, o movimento estudantil nacionalmente está reorganizado, de certa forma, embora eles tivessem extinguido as uniões estaduais de estudantes e a União Nacional de Estudantes. Entende? Não podia ter, mas elas continuaram a ter, apoiando-se. Já tinha, inclusive, colocado fogo na sede da Uni, né? Não, em 64 botaram fogo no prédio da Uni. Foram botando fogo logo na sede da Uni. Não é gente presa, não. O que houve de gente presa depois do golpe militar, dentro das Forças Armadas também. O que teve de gente que foi expulsa, o que teve de gente que perdeu seus direitos. Olha, não é. Mas eles estavam vendo como. Ainda estavam acertando, porque a direita política não queria entregar tudo para eles, ela queria pegar de volta o poder. Então é um processo que vai, a partir de 66, vai ficando muito claro que aquilo tinha acabado. Ou seja, o Castelo Branco sai, quem entra não é um civil, quem entra da direita, quem entra é um outro general, Costa e Silva, nomeado pelo alto comando, indicado pelo alto comando. Aí vai lá e sacramentava num congresso, que era um congresso de uma maioria esmagadora, porque tinha 2 partidos. Você tinha o partido da Arena e o partido do MDB. E é o que se dizia na época. Um era o partido do sim, o outro era do sim, senhor. Eram os dois. Não é verdade, havia gente no MDB lutando, mas mesmo dentro do MDB, num primeiro momento, a maioria
entende? Não sabia como fazer. Entende? Isso só foi melhorar lá depois, lá para os anos 70 e pouquinho, entende? Basicamente com a anticandidatura do doutor Ulisses Guimarães. Mas já é a segunda fase da ditadura. Então é um processo muito forte. Quando vem em 68, nós temos um crescimento monumental do movimento estudantil, cujo epicentro era o Rio de Janeiro. Primeiro teve o assassinato do Edson Luiz no calabouço, houve manifestações fortíssimas no Rio de Janeiro e no resto do país. Depois foi 28 de março, se eu não estou enganado. 3, 4 dias depois, nós fizemos no Rio grandes manifestações contra o 1º de abril, que era quando nós marcávamos a luta contra a ditadura, porque eles gostavam de dizer que era 31 de março, e nós dizíamos que era 1º de abril, que foi o dia que eles tomaram efetivamente o poder. Quer dizer, então é um processo muito forte, muito rico, e se espalhou pelo Brasil inteiro o movimento estudantil, não só o movimento estudantil. Quer dizer, atraindo uma parte da classe média, que antes não estava contra o regime, foi vindo. Eu costumo dizer o seguinte, o movimento estudantil, em 68, ele é fruto de 4 casamentos e um divórcio. O primeiro casamento é o casamento entre, vamos dizer, os estudantes progressistas, democráticos, etc., e a massa dos estudantes que tinham ficado desconjuntados e foram se casando em 68 já estavam juntos. O segundo era o casamento dentro da classe média, que tinha rachado no golpe de 64, majoritariamente apoiou o golpe, mas uma grande parte dela não apoiou. Mas chegou em 68, você já tinha até a frente ampla do Lacerda, Juscelino e Jango, entende? Então, tinha se juntado. Você tinha o casamento com a luta, com a mudança de costumes, quer dizer, tinha vindo a pílula anticoncepcional, então, nos anos 60 e pouquinho, então tinha mudado muito, entende? Quer dizer, o padrão das pessoas, quer dizer, aquelas coisas caretas, etc., os cabelos tinham crescido, as saias tinham subido, as pessoas estavam mais à vontade, etc., então tem esse casamento também com essa pauta, vamos dizer, comportamental, e tem o casamento com a luta no mundo, entende? Por um novo mundo, quer dizer, isso vale com a questão do Vietnã, que já em 68, no início de 68, ele entra em Saigon, o Vietcong, entra em Saigon e entra no perímetro das principais bases americanas, ele foi expulso, mas ficou claro ali o seguinte, que era uma questão de tempo. E o que isso passava para o mundo? Passava o seguinte recado, se um país como o Vietnã, um país pequeno, com uma população pequena, sem grande, não é uma potência econômica, se ele pode enfrentar os Estados Unidos, a grande potência que está impondo tudo isso ao mundo, etc., por que nós não podemos também? Isso é uma lição monumental. Mas você tem esse casamento com a luta mundial. Você vai ter maio de 68 na França, você vai ter a luta antirracista nos Estados Unidos, você vai ter a luta contra o Vietnã nos Estados Unidos, você vai ter os movimentos de libertação na África, tudo isso muito forte, entende? Então, tem os 4 casamentos, mas existiu também um divórcio, que era o seguinte, os estudantes naquela época, você não acha um líder dos estudantes naquela época que quisesse ser vereador, deputado, nada disso, entende? Ou seja, a velha política não estava com nada. O que nós tínhamos sentido é o seguinte, que a velha política não tinha conseguido, a direita tinha se, vamos dizer, mancomunado com o golpe militar e a esquerda tinha nos deixado na mão. Quer dizer, então era uma coisa que a gente queria o quê? Queria uma coisa nova também. Então havia um divórcio. Então, essa primeira fase da ditadura, que é a geração 68, ela é o ponto culminante disso, mas não é só movimento estudantil, não são só os intelectuais, não são só os artistas, os advogados, os médicos, etc. Não, você tem greves operárias de grandes proporções. Sindicatos, sim. Entende? Os sindicatos crescem, mas você tem uma greve operária de um tipo de sindicalismo novo, em Osasco, entende? E em Contagem, ou seja, são sindicalismo das grandes fábricas de uma coisa mais moderna, de uma indústria mais moderna que está vindo à tona. A ditadura não conseguiu enfrentar isso. Então, ela partiu para uma repressão. Então, antes do AI-5, as manifestações passaram a ser dissolvidas a bala. Nós enfrentávamos as manifestações, antes, elas eram dissolvidas com cacetete e carga de cavalaria. Quando começou -se a enfrentar a carga de cavalaria, jogando bolinha de gude, rolha no chão, e que os cavalos escorregavam, etc., quando começou a ter isso, eles foram ficando perdidos, entende? Quer dizer, e o que eles partiram? Eles partiram para dissolver as manifestações da bala. Começou a morrer muita gente nas manifestações. Teve manifestação que
admitiram a morte de 4 pessoas, mas existem muitos elementos que botam esse número em quase 20. Isso em 68, antes de 100 mil, antes das maiores manifestações. Mas esse processo vai, e a ditadura vai perdendo o controle. Começam os atentados terroristas promovidos pelo Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, entende, contra peças de teatro, contra jornais, contra dirigentes estudantis, dirigentes sindicais, etc. E tal. Aquilo vai, e eles acabam fechando o Congresso e promovendo o AI-5, que no final foi o seguinte: a partir de agora, nós vamos ter uma... Eles não falavam isso, evidentemente. Nós vamos com tudo. Quer dizer, vamos com tudo. Instalou-se uma ditadura de terrorismo de Estado aberta, ou seja, quem fosse preso entrava na porrada, era torturado, podia ser morto, estava tudo legalizado e eles começaram dentro disso. E isso vai durar um período terrível, que coincide também com o milagre econômico, milagre entre aspas, econômico brasileiro, entende? Que vai ali mais ou menos 68, 69 até 73, por ali, 74. Então, você tem o período que eles achavam que iam ficar feito o Reich dos 1000 anos dos nazistas, que eles iam ficar eternamente, durou muito pouco. Entende? E a resistência armada se fortaleceu no primeiro momento, depois do AI-5. Entende? Depois ela foi destroçada, ela foi destruída, e eu falo isso, eu fui uma das pessoas que participei dela. Eu não era a favor da luta armada até o AI-5. Eu achava que a gente tinha que fazer um movimento de massa, juntar gente, etc. E tal. Mas quando veio o AI-5, eu disse, poxa, nós vamos fazer como fizemos em 64? Eles dão um golpe e nós ficamos assistindo? Viu o trauma psicológico, político que tinha sofrido? Empurrou muita gente. Então, nós temos que ir para frente. Nós não podemos ser assim, eu só luto contra a ditadura até aqui. Porque se eu só luto até aqui, quando ela vai mais longe, eu sou obrigado a aceitá-la. Eu acho que a geração de 68, ela cometeu muitos erros, e eu me incluo neles, mas ela tem um erro que ela não cometeu. Ela não se omitiu da luta contra a ditadura. Ela lutou o tempo todo contra a ditadura, com os erros, com os problemas, etc. E essa era mais ou menos como se ela... muita coragem, né? Era como se ela dissesse o seguinte para a ditadura, assim, olha, você pode me dar borrachada, você pode me dar cacetada, você pode me prender, você pode me bater, você pode me expulsar da escola, pode me tirar o emprego, você pode me perseguir, você pode me torturar, você pode me matar, pode me exilar, mas você não pode me obrigar a viver passivamente debaixo de uma ditadura. Eu não aceito isso. Então, isso é uma coisa de uma força que, mesmo quando foi derrotada essa geração, e ela foi derrotada num primeiro momento, isso semeou uma coisa que veio de volta a partir dos anos 74, que foi isso voltar a acontecer. Então, por exemplo, eu, que havia participado da luta armada, que havia participado do sequestro do embaixador americano, que, você, claro, nós nem usamos a palavra sequestro. Tinha havido, você pega lá, assim, é uma captura do embaixador para fazer uma troca de prisioneiro. Por que vocês chegaram à conclusão de que pegar um embaixador, capturar o embaixador... Companheiros que estavam presos e sendo mortos, e era impossível tirar eles da prisão. O embaixador não tinha uma grande segurança, ao contrário. O embaixador era um cara democrata, inclusive, entende? Ele não... Então, é muito mais simples a gente capturar o embaixador e propor uma troca, e a ditadura terá de aceitar, porque ela come na mão dos Estados Unidos, essa que era a verdade. E nós libertamos os companheiros presos. Isso foi feito, foi um sucesso do ponto de vista político, não só se libertou a coisa, como se rompeu com a censura, o manifesto foi lido, rádio, televisão, publicado nos jornais, etc. e tal, quer dizer, foi um momento, mas é o seguinte, nós não tínhamos bala na agulha para segurar aquilo, e não tinha como o povo ficar com a gente. Nós podíamos até ter uma simpatia muito grande do povo, mas ele não tinha como entrar na luta armada. Então, a luta armada no Brasil foi uma coisa que foi feita por uma vanguarda que teve uma coisa heróica, teve tudo isso, mas, na verdade, ela, com a luta armada nas condições concretas, ela não conseguiu engajar o povo. E o que acontece? Ao se isolar, ela acabou sendo massacrada. Entende? Então, por exemplo, chegou ali em 72, eu fiquei no Brasil até 69, saí, fui
treinei guerrilha em Cuba, depois ia voltar para o Brasil, não deu para voltar porque as quedas no Brasil eram muito grandes. Depois, a organização que eu pertencia entrou num processo de autocrítica, começou a dizer a luta armada foi um equívoco, da forma que se fez aquilo foi um equívoco. Nós temos que voltar a organizar o movimento social, o movimento de massa, participar disso, etc. E tal. Eles vão para o Chile, os principais dirigentes. Praticamente um consenso, né, Franklin, que a luta armada No primeiro momento não era um consenso, não. No primeiro momento, não. Eu estou dizendo agora se há um consenso de que a luta armada não ia chegar nem né? Cecília, era muito difícil, porque você, quando fazia autocrítica da luta armada, no fundo, tinha um problema emocional que você tinha que lidar. Quer dizer, e muita gente dizia, e os companheiros nossos que morreram? Nós vamos deixar eles para lá? Nós não estamos traindo os companheiros nossos que morreram? Nós estamos defendendo os companheiros nossos que morreram, é se a gente lutar junto com o povo. Se não lutarmos junto com o povo, não valeu nada. Então, era uma coisa complexa do ponto de vista emocional você entender aquilo, mas aquilo aos poucos foi feito. Eu, por exemplo, voltei para o Brasil clandestino em 73, entende? Fiquei 1 ano e pouco no Brasil, fazendo o que eu chamava o trabalho de formiguinha, era juntar os cacos. Movimento sindical, oposições sindicais, organizações de base, coisas de igreja, cultura, movimento estudantil, coisas no campo, era juntando os cacos, entende? Isso eu fico até 74, vou ao exterior para trazer mais companheiros para ajudar nesse processo de organização. Quando eu estou voltando, a casa onde eu morava, em São Paulo, cai. Eu, se estivesse no Brasil, eu teria sido preso. A minha sorte não foi só em Biúna, não. A minha sorte foi aí também. Entende? Eu não tenho condição de voltar. Os companheiros no Brasil dizem, não tem a menor condição de você voltar, fica no exílio um pouco. Eu voltei. Fiquei até 76 no exílio. Depois eu voltei para o Brasil de novo, fiquei clandestino. Você falou aí que eu voltei com a anistia. Eu não voltei com a anistia, eu voltei antes, em 76. Final de 76 eu já estava aqui. Eu, no tempo todo de ditadura, eu levei 5 anos e meio clandestino e 5 anos e meio no exílio. Entende? Foi meio a meio aí. Entende? Quer dizer, um período antes de 64 até 68, começo de 68, eu tinha uma vida normal. Então, é um processo. Você foi para onde no exílio? França? França, eu fui na França, fiz um curso lá que não serviu para nada, é um diploma lá em cima, École des Hautes Études em Ciências Sociais, toda aquela coisa, vale mais do que um mestrado, mas como eu tinha sido expulso da faculdade no Rio, eu fiz lá sem ter feito a graduação, e lá podia, entende? Quando eu volto para o Brasil, não tem nem como registrar, porque como eu não tenho a graduação, você não pode ter o diploma aqui registrado no Brasil. Essa é a bagunça da burocracia brasileira, portuguesa, luso-brasileira. Então, mas concretamente, é o seguinte, você tem um período então dramático, difícil, as organizações são massacradas, é o período do auge da ditadura, entende? É boom econômico, milagre brasileiro, oba-oba, imprensa, na sua maioria no oba-oba também, começam a aparecer ali no finalzinho os primeiros jornais alternativos, a imprensa nanica, ali 73, 74. Antes você tinha tido o Pasquim, mas já tinham fechado também. Então você começa a ter opinião, movimento, E em 74, 73, você tem o doutor Ulisses faz uma coisa fantástica, que é a anticandidatura dele. Ia ter eleição, entre aspas, no Congresso para indicar um novo presidente. Entende? Quer dizer, e ele percorre o Brasil fazendo campanha, dizendo a campanha da anticandidatura, eu não vou ser eleito, mas ele enfrenta. Por exemplo, ele tem um momento na Bahia, quando botam a polícia em cima dele, entende? Em Salvador, e ele diz, cachorro não é bala, voto não é urna, eu continuo. Então, e foi uma coisa que ele, evidentemente, foi derrotado, porque não tinha maioria no Congresso, etc. Então, mas aquilo ali deu uma injeção de ânimo, mostrou o seguinte, nós estamos voltando, foi em 73, o que acontece? Nas eleições de 74, que eram eleições todas manipuladas para o governo ganhar sempre. Para surpresa geral, inclusive minha, na maioria dos estados onde teve eleição para senador, a oposição ganhou. Foi uma surpresa monumental. Isso é uma demonstração de quê? De que o povo estava calado, amordaçado, mas não estava satisfeito. E isso veio à tona, começou a vir à tona.
Então, você vai ter, a partir daí, o movimento estudantil volta a crescer, você começa a ter, primeira, não são ainda manifestações de rua e tal, mas você começa a ter, mas você ali, chegar em 76, você tem manifestação de rua de movimento estudantil em São Paulo. E eu acho que tem uma música do Belchior, com licença aqui, tem uma música do Belchior, de 76, que eu acho que simboliza muito esse momento de virada. A própria ditadura começa, alguns caras dela, a falar na necessidade de uma distensão lenta, gradual e segura. Como é que a gente segura a situação aqui? Era isso que eles queriam. Mas a música do Belchior diz, como nossos pais, diz, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Ou seja, nós estamos lascados. Mas ele, ao mesmo tempo, na mesma música, ele diz o seguinte, mas eu não vou voltar para o sertão, porque eu sinto vindo no vento o cheiro de uma nova estação. Ele sentia que estava acontecendo alguma coisa. É verdade. Ele se sentia. Isso. Entende? Então é o quê? Um artista com uma sensibilidade para pegar o cheiro de uma nova estação. E 76 começa a ser isso. Depois você começa a ter a igreja se manifestar mais fortemente, 77, daqui a pouco você começa a ter as primeiras greves operárias. 78 você já vai ter greves operárias fortíssimas, vem a luta pela anistia, e a ditadura sai da fase da ditadura terrorista aberta para uma ditadura que já não se sustenta mais e que sabe disso. E ela tem que ver o seguinte, como é que eu vou aterrissar aqui sem cair o avião e a gente sem se lascar. É uma coisa muito complicada, porque a linha dura continuava muito forte. Quer dizer, quando foi o final da eleição depois, no final do governo Geisel, já para o governo Figueiredo, a linha dura tentou impor um candidato, entende? Passando por cima do Estado-Maior. Não conseguiu, teve o racha. Aí entra numa fase que é a ditadura encurralada nos últimos anos, mas isso vai durar 7 anos, 8 anos ainda, entende? Quer dizer, mas são 7, 8 anos com o movimento na ofensiva e a ditadura na defensiva. Você vai ter anistia, você vai ter depois as eleições de 82, que são uma vitória fortíssima, permite-se os novos partidos voltarem a existir, que é ali a partir de 80, 81, entende? Quer dizer, então você vai conquistando coisa a coisa, vem a anistia em 79, 80, 81, as grandes greves operárias 79, 80. Então o movimento vai mudando, e a crise econômica, porque aquele oba-oba de que do milagre não tinha milagre nenhum, aquilo ali era uma coisa, um tempo de vida útil muito pequeno. Quer dizer, então você vai ter esse processo. São 3 ditaduras. Não tem nenhuma ditadura branda, não. Entende? Claro que você tem a ditadura terrorista, foi o momento onde a essência do que queriam as Forças Armadas e boa parte das elites brasileiras, empresariais, etc., foi posta em prática, tentar acabar, exterminar, não é a esquerda, não, exterminar qualquer resistência, qualquer coisa, e eles foram derrotados. Então eu volto lá atrás e digo, eu acho que isso é uma coisa que a geração de 68 ajudou. Quando ela, mesmo tendo cometido os erros que cometeu, ela não se entregou, não se rendeu, não se submeteu, ou seja, a insubmissão, entende, que ela semeou no país, aquilo veio à tona na terceira fase da ditadura com uma força monumental, e foi o que levou a gente poder ter superado a ditadura e redemocratizado o país e chegar a uma Constituição, depois, em 87, 88, uma Constituição com avanços importantíssimos, sociais, políticos, o voto analfabeto foi reconhecido. E o que aconteceu? Nas eleições, na eleição do Jânio, foram às urnas, votaram no dia, o equivalente a 17% da população brasileira. Na eleição do Collor, já votaram, no primeiro turno, o equivalente a 48% da população brasileira. Por quê? Porque o país mudou. E as instituições, de uma certa forma, mudaram. Mas você falou, e é verdade, vou tentar fazer uma comparação, se você me ajudar aqui. 68, né, os anos 60, final dos anos 60, tem realmente uma mudança muito grande no mundo inteiro, uma mudança principalmente na área cultural, na área dos valores, né, aquilo que, principalmente,
eu falo como mulher, né? Quer dizer, a gente tem a queima dos sutiãs, a pílula, o amor livre, né? A Era de Aquários, essa liberdade de ser, né? O que você quiser, e tem uma preocupação social completamente diferenciada, eu acho que no mundo inteiro. Você falou de vários movimentos, de vários países que aconteceram no mundo inteiro. Eu vou Olha, te eu esqueci perguntar. de falar aqui, você teve a Primavera de Praga também, Teve a entende? Primavera de Praga, verdade. Você teve um movimento no Japão que foi uma coisa fortíssima também, em 68, entende? Não, realmente é um ano emblemático, realmente é um ano de uma mudança extremamente importante para o mundo como um todo, né? Eu vou tentar trazer um pouco para os dias de hoje, para uma história mais recente, né? Já que a gente está em 2024, mas de um tempo para cá, a gente tem visto um movimento quase que às avessas desse movimento dos anos 60, que é um movimento de eu vou dizer a palavra que a gente dizia antigamente, caretice, né? Mas de valores morais, de família, novamente, né? De uma religiosidade, tudo em nome de uma religião, porque, afinal de contas, você cria, né, dentro um dogma, uma religião, alguém que pode te salvar de alguma coisa, de um monstro que ninguém sabe que monstro bem é esse, mas é muito interessante perceber que você tem no mundo inteiro, de uma certa maneira, e a gente começa com os Estados Unidos, essa mudança total de valores, bem ao contrário do que aconteceu há 60 anos atrás. Como é que você avalia? E aqui no Brasil a gente acabou no 4 anos de Jair Bolsonaro, que assim até agora, assim, às vezes eu fico pensando como é que a gente conseguiu sobreviver, inclusive durante uma pandemia no meio do caminho. E com tudo que a gente, de alguma maneira, já sabia, mas que agora está sendo provado, né? Como é que você enxerga hoje esses movimentos, como na Argentina, com Milei, como nos Estados Unidos com Trump, mesmo no Brasil com essa direita, com essa extrema-direita que cresce, na Itália, que tem uma primeira-ministra que é de extrema-direita, enfim, como é que você percebe, ou isso é só uma marola? Não é uma marola, mas eu também não acho que nós estamos andando para trás desse jeito, não. Eu acho que é uma situação muito mais complexa. Nós estamos assistindo a um desmonte da hegemonia do neoliberalismo. Isso tem uma coisa de uma intensidade, de uma força. Isso vai desde a moeda até as questões militares, mas vai também nas questões ideológicas, nas questões morais, é uma coisa muito complexa. Aquela história de que os Estados Unidos faz o que quer, nós estamos assistindo a 2 processos complexos. Entende? A guerra da Ucrânia, os Estados Unidos achou que emplacava aquilo aí e acabava, não está sendo. Agora, a questão da Palestina e de Israel, entende? Quer dizer, no próprio Estados Unidos, uma resistência muito grande, mas quando tem essas situações de perda de hegemonia, ou seja, você não sabe onde o mundo vai, é normal, é compreensível que apareça não só a esperança, como apareça o medo. As 2 coisas aparecem. Há uma disputa, não é só uma disputa emocional, é uma disputa, é possível ou não é possível? O que eu posso, o que eu não posso? Tem uma parte que, na dúvida, pisa no freio e não quer saber de mais nada. Tem uma parte que, na dúvida, diz, eu quero conquistar mais coisas. É um processo complexo. Eu acho que, do ponto de vista de uma série de valores, de coisas comportamentais, etc. e tal, por exemplo, muitas vezes ficam falando as igrejas evangélicas, eu queria dizer uma coisa, eu não compartilho disso. Eu acho que tem que conversar com os evangélicos da mesma forma como depois de 64 se conversou com os católicos. Vamos lembrar o seguinte, a Igreja Católica apoiou firmemente o golpe no Brasil.
em 64. Em 68, eles já estavam apoiando os estudantes. Já tinha mudado muita coisa. Tinha muito padre, etc., quer dizer, participando. Havia ainda muita gente, padre, setor de conservadores da igreja, mas o mundo mudou, a teologia da libertação. Então, eu acho que tem que conversar com os evangélicos, porque tem que entender que um processo de urbanização, com a intensidade que teve no Brasil, e um processo de conquistas e, ao mesmo tempo, de medos, como se teve no Brasil, ele desperta também, como eu estava dizendo, esperança, mas desperta medo também. E tem gente dentro das igrejas, não são todos, das igrejas evangélicas, que tentam manipular o medo, não há a menor dúvida, por seus interesses. Mas isso vai prevalecer? Eu não sei. E eu acho que, para não prevalecer, tem que se conversar, tem que dialogar, tem que acolher e tem que entender. Todo mundo tem direito a ter a sua fé ou não ter fé nenhuma. Isso é um problema de cada um. E ter os seus locais de culto, etc. E tal. E a disputa política tem que se fazer em torno das grandes questões que interessam a população. Eu falei atrás, hoje em dia, eu falei que 48% votaram nas eleições que elegeram o Collor. Nas eleições que elegeram a Dilma e o Lula, foi 56%, 57%. Isso significa que o que decide o rumo político do país são as questões que interessam às multidões. E as questões que interessam às multidões não são as mesmas que interessam a Faria Lima. Existe uma experiência disso no Brasil. Vamos ter claro, o Lula ter ganho a eleição no ano passado foi uma coisa excepcional. Quem que ganha a eleição em país onde você tem um candidato no poder com a caneta na mão? Primeira vez. No Brasil é a primeira vez. No Brasil, primeira vez. Primeira vez. E olha que o Bolsonaro fez, como depois veio à tona, começou a falar claro, de tudo. Uma coisa inacreditável. Mas repara, havia uma experiência nas pessoas. Eu sempre digo o seguinte, nada é mais forte na política do que a experiência das pessoas. E a experiência das pessoas, na sua maioria no Brasil, é que a vida delas melhorou com os governos progressistas no Brasil. Isso ficou, de certa forma, truncado pelo processo que a Lava Jato jogou com o apoio das instituições da mídia no Brasil para retirar o Lula das eleições. Primeiro deram um golpe para a Dilma, né? Golpe para Dilma, mas depois retirar o Lula das eleições para impedir que o assunto fosse o assunto que o tema, a agenda, fosse a agenda das multidões. O que eles queriam era o quê? A agenda é a questão da corrupção. E hoje em dia está claro o que foi a Lava Jato. Uma grande armação com o intuito, entende, de impedir o crescimento do Brasil e o fortalecimento do Brasil e que o Brasil ocupasse a posição que ele deve ocupar no mundo e que o povo tivesse oportunidades. Porque quando o povo tem oportunidade, tem uma parcela, às vezes até inclusive em setores populares, que se incomoda muito com isso, porque ele precisa de tempo para mudar e precisa de disputa política. Vamos ter claro, os governos, principalmente o governo da Dilma, também cometeu muitos erros por não ter feito a disputa política com a intensidade que a vida requer. Entende? Vamos ter claro o seguinte, Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, levou 3 anos fazendo disputa política, dos 30 aos 36 anos, e mesmo assim, quando foi para o plebiscito, perdeu para o Barrabás. Vê que uma coisa é complicada. Tem que fazer a disputa política. Se achar que eu faço a coisa certa e naturalmente as pessoas vão entender, reconhecer e aplaudir, isso não existe. Tem que ter a disputa política. Mas tem que ter a disputa política com respeito e, basicamente, discutindo as questões de interesse das grandes multidões no Brasil. Então, nós temos um processo muito complexo. Por exemplo, Estados Unidos, um processo muito complexo. Vai dar o Biden ou vai dar o Trump? Quem é pior? Eu não sei quem é pior. O Biden é o Deep State, vamos ter claro, ele é o Deep State, é o Estado profundo. E o Trump, mas o que está acontecendo? Eles não têm mais algo que junte os Estados Unidos como juntaram em outras épocas. Está com problema. Isso volta, inclusive, porque você tinha falado, e é verdade, que lá atrás os estudantes, né, no movimento estudantil, intelectuais e tal, não queriam ser parlamentares, né? E, de uma certa maneira, aqui no Brasil, a gente viu
de um tempo para cá, enfim, uma falta de lideranças novas, pessoas novas. Né? Quer dizer, o Lula está com 78 anos, não é isso? 77, né? 78 anos ele fez. Então, assim, ele inegavelmente é uma grande liderança, mas a gente não vê uma grande liderança, a gente não sente. Vamos ter claro, Cecília. Não é a gente, Biden e Trump realmente também vão. Liderança não tem, né? Quando você tem uma grande liderança como Lula, não é fácil formar uma grande liderança junto. Qualquer liderança ganhar, mas esse cara não é tão bom quanto ele. Vai ser mesmo, assim. A pobre da Dilma sofreu isso mesmo, mas a Dilma não é tão. Isso não tem muito jeito. Isso no mundo inteiro sempre foi assim, de certo. Então, Jesus Cristo era uma coisa, os apóstolos eram outra e depois. Vamos ter claro, não é a mesma coisa. Entende? Então, tem que entender que assim, é um processo complexo, não é uma coisa simples. Entende? Agora, eu falei do divórcio lá em 68, nas carreiras políticas, mas essa coisa também foi prejudicar as forças da geração de 68 que se distanciaram da política real e custaram a voltar. Quem é que voltou primeiro? Movimento sindical, foram os movimentos sociais, mais do que as forças que fizeram 68, embora muita gente, 68, então, são um processo muito complexo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que existe essa crise hoje em dia e existe o crescimento da China. E vamos ter claro, a China já é a principal economia do mundo. O dólar ser a moeda internacional que permite aos Estados Unidos imprimir dinheiro até dizer chega, gastar dinheiro até dizer chega e mandar a conta para o mundo inteiro e ele não paga. Já está mudando, hein? Não, claro, está mudando. Entende? Isso é um problema. Se ele não puder, se o dólar deixar de ser, não precisa nem ser aceito no mundo inteiro, mas por grandes economias como a moeda de troca, isso já debilita a capacidade dos Estados Unidos de exportar a inflação dele para o mundo e de ficar tranquilo. Ele começa a ver. Então, existe uma crise. Aonde isso vai dar? Não sei. Eu só acho o seguinte, nós estamos vivendo um processo de uma complexidade que você começa a assistir a movimentos que não se sabe muito bem onde vai dar. Isso gera medo e isso gera, ao mesmo tempo, expectativa, esperança, etc. Provavelmente nós vamos conviver com isso aí 1 ou 2 décadas, entende? Mas é um processo complicado. Agora, eu acho que no Brasil, você falou de renovar, precisa renovar e muito. Ou seja, não pode ser aquela coisa que o cara é deputado sem 7 mandatos, 6 mandatos, 5 mandatos. O que é isso? É um profissional ele? Por quê? Ele é profissional? Ele é profissional da revolução? Ele é profissional? Não, ele é profissional do mandato dele. As burocracias são algo muito complicado para a democracia. Porque a burocracia pode ser a Cúria Romana, pode ser o Partido Comunista da União Soviética, pode ser as organizações Globo, todas as burocracias, elas, no fundo, trabalham para a sua reprodução. Ou seja, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E são muito poderosas. Aí, nos momentos que desconjunta tudo, as burocracias se enfraquecem. Nós vamos assistir momentos assim. Ora, eu olho e vejo com preocupação que está faltando um pouco de tesão novo dentro das forças democráticas e populares, trazendo gente nova, trazendo gente... Ou seja, a juventude precisa chegar mais. E o pessoal mais idoso, por exemplo, como eu, acho que já não tem que estar mais no governo. Tem que ajudar com outras coisas, mas não tem que estar no governo. Claro, tem exceções. O Lula é uma exceção. Nós temos uma função que é a função da memória, e eu acho que assim, a questão da memória tem sido bastante discutida, porque a gente tem falado memória, verdade e justiça. Está sendo discutido novamente, está sendo perguntado, até pelo movimento Geração 68 e outros movimentos de esquerda, por que o Lula ainda não assinou a volta da Comissão dos Mortos Desaparecidos, como uma questão de justiça. E a questão da justiça no Brasil assim, é lenta, quase parando, e às vezes assim, e o fato de não haver justiça
Né? Você me falou, esses foram anos de chumbo, foram anos muito violentos, de muito terror, e que tem gente que a gente nem sabe onde está, assim, não tem nem a memória dessas pessoas. Ele tem que fazer isso. Agora, vamos ter claro também, o Lula pegou um país destroçado, um Estado destroçado. Então não dá para o cara chegar lá e da noite para o dia mudar tudo. Não dá. Entende? Tem que ter prioridade, mecanismo. É um fio da navalha. Com um Congresso... Coalizão, né? Com um governo de coalizão, né? Desculpa te interromper. Não é presidencialismo de coalizão. Isso não é. É o seguinte, isso é uma vergonha o que existe no Brasil. O sistema político brasileiro só existe hoje em dia no Brasil e na Finlândia, o sistema de eleição proporcional com lista aberta. Existia também na Alemanha. Na Alemanha não, na Itália. Entrou na crise que teve que ser reformulado e foi dar no Berlusconi. Porque é o seguinte, você não tem partidos que sejam claros. As pesquisas mostram isso. Em quem você votou para presidente, quem você votou para governador, em quem você votou para prefeito, o eleitor se lembra. Quem você votou para deputado, 3, 4 meses depois, 40% não se lembra mais. Por quê? Minha tia pediu, meu amigo, eu não sei, olha, o nome dele era... Que partido? Partido, nem sei que partido. É assim. Então o que acontece? Fica um farelo que é muito difícil organizar. Mas isso interessa a elite, entre aspas, no Brasil, porque a forma que ela tem de não deixar que quem ganha a eleição majoritária consiga aplicar o seu programa. Aí você diz, então eu vou entrar lá e chutar o pau da barraca. Você não tem força para isso. Mas, ao mesmo tempo, então eu vou fazer aqui um acordão. Não tem como fazer acordão. É um fio da navalha. Complicadíssimo. Eu acho que, no fundamental, com erros aqui, erros lá, eu acho que o Lula está indo bem, entende? Por quê? Está botando as questões mais importantes que interessam às multidões. Salário mínimo, programas sociais, emprego, meio ambiente, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm a percepção da importância disso, saúde, educação. Então tem uma série de questões que isso são... Mas como é que lida com as instituições? Não é simples. Eu não estou dizendo que ele está acertando em tudo, não. Mas também está cometendo erros ao lidar com as instituições, mas eu não estou querendo aqui ficar me estendendo sobre isso. Mas eu acho o seguinte, no conjunto, um quadro que foi recebido de um bagaço monumental no Estado, nas instituições de incerteza, entende? E com uma tentativa de golpe, entende? Porque nós não tivemos o governo começando uma transição 3 meses antes, 2 meses antes do final do ano. Não teve transição. O que você teve foi uma tentativa de golpe no primeiro mês. Ou seja, então a transição... Primeira semana, Franklin. Não, mas, ou seja... Já 8. Aí o fulano que foi para lá, ele não controlava no Palácio Planalto, não controlava, o general Gedin não controlava aquilo. Não, imagina. Ele errou. Pode ser que tenha errado, mas pode ser também que não tivesse como controlar. Olha, vê o seguinte, nós estamos vendo um quadro dificílimo. Você acha que o Bolsonaro tentou antes o golpe, antes de 8 de janeiro? Eu acho que 8 de janeiro foi o último. Claro, não. Ele tentou no dia que houve o... Como é que é o nome lá? Mas é o que a Justiça Eleitoral proclamou, formalizou a vitória do Lula, teve incêndio em Brasília de carro, tentativa de invasão da Polícia Federal. Já vinha isso. Entende? Uma coisa... Eu acho que também estava um clima meio de festa, ganhamos e vamos lá. Vamos ter claro. Nós não estamos lidando com uma direita tipo o Enéas, uma extrema-direita tipo o Enéas. Não. Estamos lidando com uma extrema-direita, entende? Que eu acho que os nossos ouvintes... Só um minuto, Franklin. Nossos ouvintes não sabem quem foi o Enéas. Então, bom, é um cara que tinha 5%, eu sou o Enéas, etc. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Mas repara o seguinte, hoje em dia não é uma coisa desse tipo. Tem que entender qual é o resultado que nós tivemos político do governo Bolsonaro. Isso, e nós tivemos uma destruição das forças de direita democráticas no Brasil impressionante. O PSDB acabou. Acabou. Onde é que estão as forças de direita mais democráticas com compromissos? Acabaram. Quem restou? Eles queriam destruir a esquerda, destruíram a direita democrática.
Pode se voltar a construir, se reconstruir a direita democrática? Pode, mas ela vai ter que jogar um papel firme na defesa dos valores democráticos, e para isso ela tem que enfrentar o Bolsonaro. Ela não tem que estar apoiando o Lula e a esquerda, não, mas ela tem que estar apoiando a democracia, que foi o que ela ficou, desde o golpe contra Dilma, ficou nesse negócio. Uma parte dela, das instituições, inclusive, e tal, já se mexeram e fizeram algum deslocamento, mas isso ainda é uma coisa frágil, movediça, tem que ser uma coisa firme, não é uma coisa completa. Então, eu acho que, apesar de todos os problemas, o governo está indo bem, mas não quer dizer que tem que ficar... não pode achar que é Deus, que faça o que quer e está tudo, não, é tudo muito complexo, entende? Tem que entender que o principal é o que interessa à população de modo geral, é a economia estúpida, é o social estúpido, entende? Quer dizer, educação é saúde, são os serviços públicos, nós precisamos construir um estado de bem-estar social no Brasil. E isso só um governo como esse que está aí, com alianças com a direita democrática, pode construir. Franklin, eu quero te agradecer, chegamos com nosso tempo, 1 hora de conversa, que eu poderia ficar aqui conversando mais algumas 2 horas, 3 horas e sei lá, vamos conversar outras vezes, se assim quisermos, mas acho que a gente vai querer. Eu quero te agradecer muitíssimo, é um papo ótimo, uma conversa super esclarecedora, às vezes, a gente vai contando, tem várias pessoas que estão aqui na nossa série de 64 mais 60, e a gente vai construindo essa história, reconstruindo essa história pelo esse olhar de quem viveu os momentos desses 60 anos, porque a gente continua, né? A gente continua aí na luta, sempre na luta, né, Franklin? Valeu. Vamos em frente. Muito obrigada, tá? Bye, bye. Tchau, tchau.